Agora nós vamos estabelecer uma relação entre as integrais definidas e áreas. A gente já sabe que a definição de integral definida é um limite que é o mesmo limite utilizado para cálculo de áreas. Daí você pode logo querer afirmar que então integral definida na verdade é exatamente o cálculo de uma área. Bom, existem uns detalhes aí importantes a se destacar. O primeiro que o cálculo de áreas, aquele processo que nós fizemos que chegou naquele limite, era considerado como hipótese, ou seja, estávamos supondo que a nossa função era positiva. O que significa a função ser positiva? Significa que a imagem sempre é positiva, nunca é negativa e nem zero. Pois bem, quando a gente fala de integral definida de uma função, a função pode ser tanto positiva quanto negativa. O que nós vamos fazer aqui é uma comparação onde conseguiremos estabelecer uma relação entre a integral definida e áreas, mesmo para situações em que a nossa função assume valores negativos. Para efeito de exemplos, nós vamos primeiro considerar o caso em que f é positiva. Se f é positiva, o seu gráfico está todo acima do eixo x. Aqui é o eixo x. Colocar na mesma espessura do x. E aqui é o eixo y. Ok. Já vamos voltar para cá. Deixar 0,5. Pois bem, suponha que essa parte em vermelho seja o gráfico de uma função f. Opa, apertei o botão errado aqui. Tá, pronto. Aqui seja o gráfico de uma função f. Vamos fazer esse f direito. Ok. Aí eu pego um A em qualquer lugar. A gente costuma chamar A, mas pode ser qualquer letra ou qualquer número. Eu pego um B. Aí eu subo aqui, ó. Ok. Se a função for sempre positiva, a integral de f de x dx de A até B, ela coincide com essa área aqui, ó. Então essa área aqui, vamos fazer direito, essa área vai dar exatamente essa integral. Por quê? Porque essa área dá aquele limite que a gente já viu, que é o mesmo limite da integral. Pois bem, o detalhe é quando f pode assumir também valores negativos, que é o caso geral. A gente vai colocar uns eixos, a ponta do eixo y, a ponta do eixo x, e eu devia ter feito isso maior, mas tudo bem. Ok, então vou fazer a seguinte consideração. Vou pegar uma função f com uma parte positiva. Vou fazer até mais grosso. Não, mas aqui, com uma parte positiva. Perdão. Com uma parte positiva e outra parte negativa. Eu vou considerar o A para nós bem aqui e o B para nós aqui. Veja bem, essa parte onde o gráfico de f está acima do eixo x, que é essa parte, e toda essa parte, a função é positiva.
Nessa parte onde está abaixo, a função é negativa. Ok. O que é nesse caso? Olha o somzinho. Deixa eu pausar. Uma hora dessa. O que é nesse caso a integral de f de x dx? Vejamos. Para a gente entender melhor, nós vamos olhar aqui para o gráfico de um ponto de vista de várias regiões. Perceba que nós temos aqui, eu vou usar perceba aqui que eu tenho uma região aqui, outra região aqui e uma região aqui embaixo. Essas três regiões são regiões que estão entre o gráfico e o eixo X. Aqui o gráfico está acima, eixo X abaixo. Aqui o eixo X acima, gráfico abaixo. Eixo X acima, gráfico abaixo. Então, entre o gráfico e o eixo X, conseguimos dividir a região em três partes. Quando estiver calculando a integral, se a gente olhar lá, lembrar da definição, a integral é como se eu estou calculando o limite de vários retângulozinhos. São retângulos que vão se afinando. Na verdade, eu olho para a área deles. Então, esse pedaço aqui da minha integral, lá no meu cálculo, são a soma de vários retângulozinhos. Portanto, nessa parte da integral, eu tenho que a área dessa parte aqui. A área disso aqui eu vou chamar de A1. Vamos utilizar a mesma cor. A1. Acho que tá bom essa espessura. Aqui eu vou chamar de A1. Aqui eu vou chamar de A3. E nessa parte aqui eu quero chamar de A2. A1, A2, A3. Ok. Nessa parte aqui, a integral, a gente sabe que é essa área, o A1. Porque o gráfico está em cima. Aí vamos colocar a solução em preto. Aqui não vai ter espaço. Eu vou colocar... Vamos fazer o seguinte. Vamos jogar essa integral aqui para cima. De AB igual A1. Pronto. A1. Aqui é A1. Agora, o que é a integral aqui? Veja bem, para a gente entender o que é a integral aqui, nós vamos fazer o seguinte. Imagine que essa região, pega essa região e reflita aqui para cima. Faça esse reflexo dessa aqui, igualzinho. Se você refletisse, então a área aqui em cima seria igual aqui de baixo. A área seria a mesma. Daí a integral nessa parte seria exatamente a área. Porém, a minha integral não é da parte de cima, é da parte de baixo. Acontece que a parte de baixo só diferencia em termos de função da parte de cima por um sinal. Que quando você coloca um sinal da função, o gráfico inverte, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima. O que isso quer dizer? Que é por causa de um sinal que a integral não é essa área aqui. Até porque, se a gente parar para pensar, a área é um número sempre positivo. Lá no limite da integral, na soma de Riemann, se a gente lembrar bem, eu vou até mostrar para vocês aqui. Tá, cadê? Era esse aqui. Olha. Na soma de Riemann, aparece esse bichinho aqui. Não tá dando para editar. Aparece... deixa eu colocar. Tá. Aparece esse bichinho aqui. Isso aqui é o quê? Imagem da função. Esse delta é o comprimento dos subintervalos, que é sempre positivo.
O que isso quer dizer? Isso aqui não influencia no sinal. Se a função é positiva, toda essa soma é positiva. Se a função é negativa, toda essa soma é negativa. Então, deixa eu... aqui, cancelei. Partindo desse princípio, o que nós temos? Essa parte aqui da integral vai dar negativa. Por quê? Porque a função é negativa. E como ela é o reflexo da parte de cima para baixo, ela na verdade será o quê? É menos, falta ativar o modo edição, menos a área. A integral aqui, na verdade, calcula menos essa área. A área sempre eu sei que é positiva, mas a minha integral vai dar negativa, porque está embaixo, por isso esse menos. E esse pedaço aqui, a integral calcula a área, porque a região está em cima. Eu ajeito aqui, ó. Mais A3. E nós temos isso. Ou seja, o que isso quer dizer? Que se eu comparar a integral em termos de área, quando eu estiver calculando a integral de uma função ao longo de um intervalo, a integral, na verdade, é toda a parte da área de cima menos a parte da área de baixo. Olha, área de cima mais área de cima, essa aqui é a área de cima, menos área de baixo. Menos área de baixo. Então, a integral calcula a diferença entre área de cima e área de baixo. É isso que a integral calcula. A gente vai usar esse fato no futuro, vai demorar um bocadinho. E por último, nós temos esse teorema que a gente já comentou. Ok? Na próxima aula, isso encerra a nossa aula. E na próxima, nós vamos dar um pause nesse conteúdo de integral definida. E nós vamos dar um pulo para outro conteúdo que esse outro conteúdo vai se emendar com esse lá no Teorema Fundamental do Cálculo. Então, thank you for watching.